Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler alguns versículos de um salmo, tentar argumentar alguma coisa segundo Deus nesse Salmo 94. É um texto apenas de início, de introdução daquilo que a gente quer pensar com você segundo o Espírito Santo. Salmo 94, eu vou ler 10 versículos e diz assim: Ó Senhor, Deus da vingança, ó Deus da vingança, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, ó Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Proferem coisas duras, gloriam-se todos os que praticam a iniquidade. Reduzem a pedaços o teu povo, afligem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, ao órfão tira a vida. Dizem, o Senhor não o vê, nem para isso atenta o Deus de Jacó. Atendei, ó nécios, dentre o povo, vós insensatos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que repreende as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? Amém. Depois você continua lendo em casa as respostas dele. Incline sua cabecinha, seus olhinhos sejam fechados, por favor. Meu Rei, meu Senhor, Pai da eternidade, príncipe e governo sobre nossas vidas, eu te louvo por esse momento onde iremos aprender a tua palavra. E eu sei que iremos aprender porque o teu Espírito é que há de nos ensinar. Reconheço que só posso apenas ser a voz que transmite aquilo que queres que fale, mas preciso que o teu Espírito seja o condutor do entendimento, que nos leve a entender aquilo que tu tens a nós esta noite, para que saiamos daqui com a nossa alma abastecida, nosso coração aquecido e disposto, Senhor, a vencermos o dia a dia, no qual o Senhor é quem nos dá essa vitória constante. Assim eu lhe peço, em o nome majestoso de Jesus. Amém. Queridos, o salmista aqui nessa canção, não se sabe ao certo quem é o autor dessa canção. A única certeza que se tem é que não é de Davi. Pode ser de um dos cantores da orquestra de Israel, pode ser de Jedutum, pode ser de Asaf, ou pode ser de Moisés, enfim. Mas o certo é que aqui ele faz uma canção esboçando o sentimento de sua alma de uma maneira muito sincera. Tão sincera que ele sabe que ele está falando ao Senhor e, portanto, não adianta disfarçar aquilo que quer expor. Ele sabe que não adianta chegar diante de Deus e falar alguma coisa que não seja verdade, porque isso lhe será exposto diante do Senhor, e este é quem sabe o que tem dentro do coração antes mesmo da palavra ser falada. Deus é quem conhece os pensamentos do homem, e por tal coisa, esse mesmo autor diz isso, por Deus conhecer os pensamentos do homem é que ele procura ser extremamente sincero. E a sinceridade que ele expõe a Deus é em meio a sentimentos de injustiça, sentimentos de tristeza na sua alma, sentimentos que fez ele questionar e até chamar Deus de Deus da vingança. Na grande verdade, ele estava querendo dizer que Deus, acreditando que Deus não deixa o injustiçado sem a paga da justiça. Ele está querendo invocar o entendimento de que Deus jamais vai fazer vista grossa para quem pratica o mal com os inocentes. Mas isso está tão intrínseco dentro dele, de uma maneira tão sincera e até mesmo de maneira revoltada, que ele usa a palavra vingança. Ele traz à tona essa ideia de que Deus irá retribuir com veemência. Mas aí, ao mesmo tempo que ele chama Deus, invoca Deus nesse contexto de o justiceiro, ele coloca as questões que estão revoltando a sua própria alma. E é isso que ele esboça a Deus, dizendo: até quando? Até quando o Senhor vai permitir que o iníquo riem das coisas que fazem aos outros? Até quando o Senhor vai ver eles sendo instrumentos de punição e de machucar pessoas, e o Senhor vai ficar calado? Até quando o Senhor vai ver o pequeno ser humilhado? Até quando? O que ele esboça aqui
nada mais é do que um sentimento de alguém que se sente injustiçado, de alguém que dá a impressão que Deus não viu o que aconteceu. O que ele esboça aqui é o que passa no coração de muitos de nós, se não a vida toda, mas pelo menos em alguns momentos. Em alguns momentos em que a gente se depara com situações que achamos até por que Deus permitiu, ou por que Deus não impediu, ou por que essas coisas aconteceram justo conosco e não com quem merecia acontecer. Por que isso sobreveio a pessoas boas? E geralmente a gente questiona só porque olhamos as pessoas nas qualidades que elas têm. Isso nos revolta, nos preocupa, nos indigna. E tomamos as mesmas atitudes, ainda talvez não consigamos cantar como ele, ou falar como esse autor, mas conseguimos no nosso coração sentir, em alguns momentos uns aos outros expor, expressar. Portanto, esse sentimento que o salmista expõe, pode ser o meu sentimento, pode ser o teu, em algum momento da vida, onde se sente e se questiona: será que Deus está vendo o que está acontecendo comigo? Será que Deus está vendo o que está acontecendo com as pessoas inocentes? Será que Ele está percebendo quantas crianças estão sendo mortas na Síria ou em outros lugares? Será que Ele não está percebendo as maldades que os pequenos estão sofrendo? Onde está Deus diante de tudo isso? Enfim, essas questões que estão enchendo o coração desse autor fazem com que ele cante isso. E quem de nós nunca se sentiu injustiçado, né? Todos nós aqui, em algum momento da vida, já sofreu alguma injustiça. E não apenas sofreu. Muitos de nós aqui também já fez alguém sofrer injustiças. Se não, pergunte para quem está pertinho de você: alguma vez você já sentiu-se realmente injustiçado? Fala a verdade para si mesmo. Com certeza já. E no meio desse sentimento que você teve de injustiça, a sua alma percorreu essa estrada de injustiça durante um monte de tempo e se perguntando a si mesmo: por quê? Aí você olha o cara que fez a injustiça com você e o cara está bem, está feliz, está faceiro. Não é não? Ele te deu um tombo, mas ele está em pé. Você nem conseguiu se levantar, mas ele está correndo. Você está comendo ovo assado, ele está comendo picanha. Teu churrasco é de carne moída, o dele é diferente. Teu bife é um por semana, pendurado, só para sentir o cheiro. E o dele dá para o cachorro. Então vocês perguntam: peraí, será que o senhor não está vendo isso? Será que é só comigo isso? O que eu fiz para ti? Qual bola que eu pisei? Qual tomate eu escorreguei? Essas coisas todas fazem-me pensar. E é exatamente isso que acontece conosco diariamente. Não obstante a gente entender que sentimos-nos injustiçados, mas já tivemos a coragem de nos colocar do outro lado da tela e perceber quantos que a gente já injustiçou. Quantas vezes que nós somos injustos com os nossos filhos. Eles não mereciam, mas nós fizemos. Não mereciam, mas nós falamos. Quantas vezes que fomos injustos com o marido, com a esposa, não tinha nada a ver, mas descarregou nele. Não merecia nada, mas fizemos ele sofrer. Quantas vezes com pais ou mães, funcionários ou patrões, amigos, colegas, pastores ou membros, quantas vezes que nós descarregamos a nossa neurose em cima de quem não merece coisa nenhuma. Injustiça. E a gente sempre consegue olhar só quando sofremos a injustiça, mas dificilmente conseguimos nos colocar do outro lado da tela e dizer: peraí, eu fui o cara que fez injustiça com tal pessoa. E isso é muito perigoso, porque o fato de a gente não conseguir ver o que nós fazemos nos coloca na mesma linha de tiro daqueles que fazem deliberadamente. Nos coloca na mesma linha de punição daqueles que de maneira deliberada fazem injustiça. E isso me faz lembrar de uma história que quero te contar esta noite. Essa história me faz ter até um pensamento. Porque geralmente quando a gente está se sentindo injustiçado, é como se alguém tivesse dando-nos uma rasteira ou puxando o nosso tapete, e como se Deus não estivesse vendo coisa alguma.
Pergunte para quem está pertinho de ti: alguém já puxou o teu tapete alguma vez? E tu caiu? E Deus não viu? Não, pergunta de novo. Vocês estão muito devagar, meu irmão do céu. Jesus de Nazaré, cruz credo. Não, pergunta com força aí, com animação. Diga: escuta, já puxaram o teu tapete alguma vez? Já tentaram, não já? O meu já puxaram, já estatelei no chão. Quantas vezes? O pior é que todas as vezes que alguém tenta puxar o nosso tapete e consegue, parece que Deus não viu. Não é verdade? Tudo aconteceu e tudo fica muito legal para quem puxou, mas fica tão ruim para quem caiu. E o que é pior, o que puxou um dia conta testemunho de bênção, mas o que caiu, coitadinho, tem até vergonha de contar o testemunho. Isso me faz lembrar a história de um cidadão, de que a vida dele não foi realmente trágica. Para te contar essa história, eu primeiro preciso construir um pano de fundo para você entender por que ela chegou assim. Aproximadamente no ano 965 a.C., no período dos reis, logo quando houve essa separação entre as tribos de Israel, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, Roboão ficou com uma parte e Jeroboão com outra parte, e dentro dessa disputa de terra, cada um ficou com um grupo de pessoas. O grupo de Judá ficou com aqueles que buscavam a Deus, o grupo de Israel ficou com aqueles que buscavam a Baal, e assim por diante. Reis se levantaram e disputaram espaço durante muito tempo. Em algum momento se aliaram para se defender ou para se ajudar, mas a maioria do tempo cada um estava no seu contexto de suas próprias terras. E nesse período, um rei que tinha um governo muito forte, quase que se assemelha a uma dinastia, porque foi o terceiro rei, já dentro do mesmo contexto governamental da Síria. A mesma Síria que hoje está em conflito, nesse tempo ela era uma potência. E nesse ano, no século 9 a.C., a Síria detinha governo sobre 32 outros reis. Era uma potência. Eles governavam toda aquela região da Arábia, chegando até perto da Índia. 32 reis estavam sendo vassalos de Ben-Hadad, rei da Síria. Esse homem era violento, ele era cruel, ele era maligno. E ele chamou esses 32 reis e disse: nós vamos agora invadir Israel. Vamos dominar Israel. Queremos aquela região toda para nós. E juntou esses 32 reis. E foi até Israel, e lá tinha um rei que já andava desviado dos caminhos do Senhor. Até porque, embora o teu coração tinha uma pequena faixa que ainda temia a Deus, o restante estava dominado por uma paixão maluca de uma mulher endemoniada chamada Jezabel. Ela dominou o coração desse cara de tal jeito que ficou uma pequena faixazinha de temor ao Senhor apenas. Mas a bicha era tão endemoniada que ela endemoniava até o diabo. Em alguns momentos tinha que orar pelo diabo para ela sair do corpo dele, porque a bicha era maligna, irmão. Eu penso que ela fez o Satanás ir embora muitas vezes. Ele chegou para endemoniar alguém, ele disse: não precisa, Jezabel já está aí. Enfim, ela era dramática. Pensa numa mulher que governava a mão de ferro, assassina, cruel, maligna. E ela conseguiu ser tão maligna que fez com que esse cara, o Acabe, se apaixonasse por ela de tal maneira que comia na mão dela e fazia tudo o que ela queria. Outro dia eu te conto mais a história dela, mas eu só vou fazer uma síntese do que ela é. Perceba que Acabe governava Israel. E ele passou a construir tudo o que ela queria dentro de Israel. Estabeleceu postes ídolos a Baal e a Zera, transformou o culto a Deus em culto a Baal e a Zera, contratou prostitutos cultuais, isto é, homens e mulheres que faziam sexo na porta do templo para cultuarem a Baal e a Zera, diante do povo, ao público, e o povo aplaudia. Então era uma miséria só na nação. Perceba que além de tudo isso, as pessoas temiam a ela, os sacerdotes temiam, porque ela matava sem misericórdia. Ela era tipo de um dofe, ela primeiro fazia, depois ela perguntava quem era o cara. Perceba que essa mulher era tão maligna, que até os reis temiam ela. Até os reis olhavam para ela e diziam: é melhor a gente se render, sem lutar. Porque se ela colocar na cabeça de alguém que é para destruir, o cara vai destruir mesmo. Perceba de maneira tão dramática e tão terrível
Esse rei da Assíria vinha destruindo reinos tudo em volta. Então levantou-se com 32 reis e foi até Israel e sitiou Samaria. E mandou um mensageiro a Acabe, dizendo: Acabe, é o seguinte, eu estou aqui com um exército gigantesco e eu vou tomar o teu reino, mas eu vou te dar uma chance. Faz assim para mim: manda todo o teu ouro, toda a tua prata, todas as tuas mulheres bonitas, disse ele, todos os teus filhos sarados, manda tudo para mim, que os filhos serão escravos e as mulheres serão dos meus homens, e eu deixo vocês viverem. Então o Acabe, homem de muita coragem, mandou o mensageiro de volta para Ben-Hadad e disse: ok, eu aceito tudo que você falou. Pode levar, leva Jezabel também. Mas Jezabel não queria ir. Então o Ben-Hadad ouviu essa proposta e mandou de volta o mensageiro para ele. E o mensageiro disse: assim diz o rei Ben-Hadad, nós queremos tudo isso conforme você combinou, mas amanhã por estas horas ele vai mandar os mensageiros aqui, e eles vão vasculhar o teu reino, vão vasculhar o teu palácio, vão vasculhar os palácios dos seus servos, vai vasculhar as casas dos seus servos, e tudo aquilo que for agradável aos teus olhos, que te prazer à vista, tudo aquilo que você gostar, será de Ben-Hadad. Aí então Acabe diz: aí agora é demais. Reuniu os seus anciãos e diz: olha, enquanto ele pediu as nossas mulheres e os nossos filhos, eu dei. Mas quando ele quis pegar minha TV de LED, aí não. Levar o meu videogame, aí eu vou provar para você que ele tinha videogame. Ele era tão molequinho que ele tinha essas coisinhas todas de brincar. Aí ele disse: não, aí não dá para negociar. O que vocês acham, anciãos? E os anciãos dizem: não, é verdade, enquanto estava levando as mulheres, podia levar. Os caras, você acha que esse cara estava com boa intenção? Eles pensou: leva essas, né? Vem outras. Leva os filhos, ok, os filhos já estão de idade mesmo. Que coisa mais triste. Isso já dá uma mensagem: Ben-Hadad, ladrão de almas. Mas deixa para depois. Pensa. Quando essa resposta é dada, Ben-Hadad disse: ok, sem chance alguma, vamos atacar esses caras, vamos matá-los, vamos destruí-los. Então mandou a mensagem para o Acabe de novo, dizendo: Acabe, não tem jeito, vou atacar você. O Acabe desesperadamente buscou ajuda, e tinha um profeta sem nome lá, mas esse profeta falou com ele, porque ele buscou o entendimento. E esse profeta disse: Acabe, diz o Senhor, vai à guerra, porque o Senhor vai batalhar por ti, Ele vai lutar por vocês, Ele vai aniquilar o exército inimigo, para mostrar a Israel que Ele é o Deus de Israel e não a outro. Baal não é Deus, mas Deus é Deus. Ok? O Acabe disse: então eu vou. E foi em batalha, e batalhou muito. E era um terreno montanhoso onde estava a Síria. E eles lutaram e venceram e aniquilaram o exército sírio. E eles partiram, fugiram, e Ben-Hadad fugiu e se escapou. Então voltou Acabe jubiloso e disse: ok, foi o Senhor conosco, vencemos essa batalha. Feliz da vida, muito bem. Mas alguma coisa aconteceu, porque quando ele chega de volta a Samaria, o mesmo profeta disse: rei Acabe, não tranquilize o teu coração, continue a buscar ao Senhor, porque daqui a um ano Ben-Hadad volta outra vez, e vai vir com milhares e milhares dos seus soldados. E isso aconteceu um ano depois. Ben-Hadad se levanta e convoca todos os outros soldados que ele pode, milhares. E diz a Bíblia que quando eles chegaram a sitiar Samaria, o exército de Acabe parecia 2 rebanhos de cabras, diz Deus. Diz o texto: pareciam 2 rebanhos de cabra, enquanto que o exército sírio enxames de abelhas. Puxa, que diferença. E os sírios estavam dizendo: sabe por que há um ano atrás vocês nos derrotaram? Porque o Deus deles, o Deus de Israel, é um Deus de montes. Então vamos nos estabelecer aqui nos vales, porque aqui nos vales eles vão ver que não tem para ninguém, que o nosso Deus Baal é Deus de vale, o Deus de Israel é Deus de monte. Ele só ganhou de nós porque nos cercou nas montanhas. Ok, então lá vai Acabe com os 2 rebanhos de cabras para atacar os assírios com todo o seu exército, os sírios, aliás,
com todo o seu exército. Percebam que a Bíblia diz que só com as flechas, na primeira investida dos israelitas, caíram 100.000 homens de infantaria. Era como se Deus usasse as flechas e como elas pegassem 3 ou 4 de uma só vez. Então o Senhor se provou dentro de Israel que Ele é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Aleluia. Isso também se aplica na minha e na tua vida. No mesmo tempo que você está lá em cima, na felicidade, dando glória a Deus, Ele é o Deus da sua paz. Mas quando você está lá embaixo, e de fato o crente vive assim, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, um dia na bênção, outro dia na prova, é exatamente assim que Ele quer dizer. Quando você está em cima, eu estou aqui para te abençoar e receber o teu glória a Deus. Mas quando você está no vale, eu estou lá também para receber o seu glória a Deus igual. É o Deus de montes, mas é o Deus de vales. Aleluia. Diga para quem está pertinho de você, em qualquer terreno, em qualquer geografia, em qualquer espaço, Deus sempre vai estar com você, na maior hora da tua necessidade. Aleluia. Agora, ele volta vencedor, volta feliz, jubiloso. 1 Reis 20 narra essa história. Extremamente faceiro, conquistou grandes coisas. Mas então o seu coração começou a se desviar do Senhor. Ele se engrandeceu. Ele começou a sentir-se dono do mundo. E Jezabel do lado dele o esforçava dizendo: tu és o Trump, tu és o Trump. Enfim, o dono do mundo. Enfim. Eu não aguentei essa, irmão. Estava aqui, né? De maneira que, olha o que ele faz. Vem agora o Ben-Hadad, o Acabe. Ele tem 2 casas. Ele tem uma casa em Samaria, que é o seu palácio real, que é onde ele atende os reis, o seu castelo real. Mas ele tem também uma casa de verão em Jezreel, que é uma região mais baixa, e que no verão ela tem melhores ventos, ela é mais fresca, por estar mais próximo das terras cheias de águas. E perceba que ele passa tempo em Jezreel e passa tempo em Samaria. E agora ele desce de Samaria e vai até Jezreel para ficar um bom tempo na sua casa de verão depois da guerra. Era o que os reis faziam, tiravam alguns meses para descansar de suas guerras. E quando está chegando em Jezreel, ele olha para uma chácarazinha, um sítiozinho pequeno, e lá tem uma vinha plantada nesse sítio, uma grande parreira, bonita, viçosa. É um sítio pequeno, em comparação à fazenda que ele tem. É de parede e meia, está ali. Mas ele passa por aquele lugar e diz: rapaz, eu gostei demais dessa vinha. Olha que vinha mais bonita, olha que uvas mais viçosas, olha que terra mais diferente, olha que lugar mais espaçoso. Essa vinha pertencia a um homem chamado Nabote. Ele era dali, ele era jezreelita. Interessante que o nome Nabote significa frutificar, ou que frutifica. Interessante que o nome Jezreel significa terra que dá frutos. Então, Nabote está no lugar certo, porque vive exatamente no lugar que dá fruto, e ele é o cara que frutifica. Não é à toa que a vinha dele era de excelência. E agora o beleza do Acabe olha aquela vinha e diz: eu não tenho uma dessa, eu sou rei, eu quero ela para mim. Pensou consigo mesmo: como eu poderia ter uma vinha dessa? Nasceu no coração de Acabe, além de ele ter esse sentimento de que agora ele é dono do mundo, ele conseguiu vencer Ben-Hadad. Então ele entende que tudo que ele quer, ele pode ter. É o tipo do molequinho que nunca recebeu um não, sabe? Sabe aquele molequinho que tudo que ele quer, o pai dá? O molequinho só faz nhé, o pai tó. É o Acabe. Nhé, tó. Enfim. Tó. É o Acabe. O Acabe olhou para aquela vinha e disse: eu tenho fazendas,
eu tenho palácios, eu tenho reinos, mas eu não tenho essa vinha. Ele poderia ter uma vinha melhor do que aquela, porque a terra dele era enorme, e vizinha da terra de Israel, de Nabote em Jezreel. Ué, mas não, pode ficar aí, glória a Deus. Perceba que nasceu cobiça dentro do coração de Acabe. E se tem uma coisa maligna, é a tal da cobiça, irmão. Pensa num trem maligno, é a tal da cobiça. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e pergunta: você conhece alguém assim que cobiça legal? Conhece? Não. Te lembra de alguém que já cobiçou alguma coisa tua e o cara é tão cobiçoso que os olhos dele chegam a cair? Já conheceu gente assim, ó, que fica um Zeca Pimenteira, com aquele olhão? Se eu tivesse isso aí. Você já conheceu alguém assim? Já teve lá? Já andou na sua casa alguém com essa unção? A unção do olho gordo. Já viu isso, irmão? Que coisa mais triste. Enfim, esse cara foi tomado por esse sentimento maluco de querer o que é dos outros, de amar o que é dos outros e desprezar o que é dele. E, geralmente o cobiçoso faz isso, sabe? Veja comigo um texto. Abre aí na sua Bíblia rapidinho, Eclesiastes, no capítulo 6 e o verso 7, por favor. Vem comigo na sua Bíblia. Como ela é ágil, vai estar na tela já. Antes de mim, quer ver? Eclesiastes 6, 7. Veja o que... Deu boa? Não está lá. Todo o trabalho do homem é para a boca, e contudo, não satisfaz o seu apetite. O que é que o Salomão está escrevendo aqui? Ele está dizendo que a cobiça, aquilo que o homem quer para si, é algo insaciável. O cobiçoso, por mais que ele tem, por mais que ele recebe, vai sempre ser pouco daquilo que ele recebeu. Esse era o Acabe. Quanto mais coisas boas, mais terras boas, mais riquezas ele tinha, mais ele queria ter. É tão dramático que quem é cobiçoso dentro de si é como se ela crescesse mais do que ele mesmo. Se não, perceba. Veja o que Provérbios 25, o verso 16 nos diz. Se achares mel, come o que te basta, para que não te fartes dele e o venha vomitar. O conselho que o cara nos dá aqui é exatamente como que querendo botar um basta naquilo que a gente mais deseja. Se você deseja uma camisa legal, branca, e você consegue, e ao mesmo tempo que você ganhou ou comprou aquela, imediatamente o teu coração começa a querer outra, cuidado! Está começando a nascer um ardil de cobiça dentro de você. Porque a cobiça não nasce simplesmente pelos olhos, nasce pela insatisfação de dentro do seu coração. Quando a gente não consegue ser grato a Deus por aquilo que Ele tem nos dado, é o particípio inicial de a cobiça crescente dentro de nossa alma. E Acabe estava vivendo exatamente assim. Se eu não estou enganado, confere comigo Provérbios capítulo 30, verso 15, por favor. Vamos achar. Veja o que a Bíblia nos ensina. Cara, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber o nome delas, Dá e Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, e 4 que nunca dizem basta: a sepultura, a madre estéril, e a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca diz basta. É exatamente nesse contexto a cobiça. O cobiçoso nunca vai dizer é suficiente. Para ele sempre vai estar em falta de alguma coisa.
Esse era o perfil do Acabe. Ele tinha tudo, mas agora ele achava que ainda faltava ali alguma coisa. Perceba que ao chegar na sua casa de verão, ele passa pela vinha de Nabote. E ele não perde tempo. Ele vai até o Nabote, até a casa do Nabote, e diz: escuta, seu Nabote, eu gostei da sua vinha. Sabe quem sou eu? Sei, tu és rei de Israel. Sim, eu sou rei. Sabe o que eu tenho de poder? Ele diz: sim, eu sei que você tem poder. Tem poder sobre a vida e sobre a morte de cada israelita. Pois bem, então tu sabes quem sou eu? Sim, eu sei quem tu és. Portanto, eu gostei da tua vinha. E eu vou te fazer uma proposta na tua vinha. Ela é tão boa, mas tão boa que eu quero ela para mim, disse o Acabe. E a proposta que eu lhe faço é essa aqui. Primeiro, dá a tua vinha para mim. Fala sério, irmão. O Acabe tem a petulância de dizer: me dá a tua vinha, me dá de presente. O Nabote diz: Necatibiriba, isso é herança de meus pais. Então eu te faço uma segunda proposta. Você me dá uma vinha, a tua vinha, e eu te dou uma vinha maior e melhor do que a tua. Agora pensa comigo, se o cara tinha uma vinha maior e melhor, por que ele quer daquele? Rapaz, não é loucura? Eu te dou uma maior e melhor. O Nabote diz: não, eu estou contente com a minha. Essa é a proposta do diabo sempre, irmão. Eu te dou 2 novinhas em troco da tua veinha. Aí a gente diz: sai de ré, capeta. Eu te dou uma panela de sopa de lentilha em troca da tua primogenitura. Sai fora, capirota. A proposta é boa, mas o que eu tenho é melhor. A proposta enche os meus olhos, mas o que eu tenho enche a minha alma. Então, o Acabe não desiste e faz uma terceira proposta. E diz: olha, já que você não quer me dar a tua vinha, já que você não quer trocar por uma melhor, então bota preço. O que você pedir, eu vou pagar. Eu vou te dar até 10 vezes mais do que ela vale. Eu vou te pagar. Irmão, vê se isso não é o Saci Pererê, uma perna só, dançando em volta da fogueira. Pede o que você quer que eu pago. Que coisa. E o Nabote diz: olha, senhor meu rei, eu sei que tu tem poder sobre a vida e sobre a morte, eu sei que tu tem dinheiro, eu sei que tu tem uma vinha melhor, eu sei que eu podia te dar isso aqui, só que tem um problema. Essa vinha é tudo que eu tenho, e além do mais, ela é herança do meu pai, que foi herança do pai dele. E sabe o que significa isso, ô seu Acabe, ô rei de Israel? O senhor é israelita, então o senhor deve saber o que significa isso. Eu não posso nem lhe vender, não posso nem lhe dar. Por que você não pode? Ora, porque Deus disse, está na lei, Levítico 25, 23, está lá dizendo. Deus disse: olha, a herança não se venda, ela pertence aos filhos e ao Senhor, portanto não é permitido vender herança de família. Aí em Números repete a história, mas Deus diz algo diferente. Eu imagino Nabote tentando convencer esse cara, mostrar para ele a Bíblia, afinal ele era israelita, mas ele estava um pouco desconectado. Então dizendo: eu não posso vender para ti a minha vinha, porque, olha, se você for lá em Números, você vai ter que ler em Números 36, do 10 ao 18, você vai perceber, ó rei, que Deus disse que herança é intransferível, é para filhos. Mas se algum problema de família eu tiver, dificuldade financeira eu tiver, e eu precisar vender a minha vinha, eu venderei. Mas no ano do jubileu, que é 7 anos depois, o senhor tem que me devolver, porque é lei. Então eu não vou vender, não posso vender, é pecado eu me desfazer daquilo que Deus disse para não desfazer. E o Acabe diz: mas eu sou rei, cara, eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. E ele diz: mas o senhor é rei, é verdade, mas ele é o rei dos reis. O senhor é rei em Israel, mas ele é o seu rei e o meu rei também. O senhor tem uma lei, mas ele tem uma lei acima da tua lei. E o Acabe fez pressão. Eu acho lindo olhar para o Nabote debaixo da pressão do Acabe. Quem é o Nabote na ordem do dia? Um sitiantezinho qualquer.
Quem é Acabe? Rei de Israel, que venceu 33 reis. Que tem Jezabel, a demônia, do lado dele. A diaba. Perceba que agora ele está sob uma pressão intensa. Só que mesmo sob uma pressão intensa, você não vê o Nabote propondo negociata, nem aceitando suborno, nem negociando aquilo que Deus disse para ele. Como é que a gente se comporta diante da pressão? Queremos que Deus seja a nossa luz, mas como nos comportamos quando somos pressionados diante de alguns problemas? Como nos comportamos diante de um guarda que nos pressiona por uma propina? Ou como nos comportamos tentando fazer uma pressão psicológica em cima de um guarda para ele não nos multar, oferecendo-lhe subjetivamente a propina, como uma oferta do Senhor. Recebe uma oferta para os seus filhos, mas não me mude, por favor. Sabe? Como nós sujeitamos a pressão? O Nabote, debaixo de tal pressão de Acabe, ele diz: eu não vendo, não vendo, não vendo e não vendo. Então me dê, não dou, não dou, não dou e não dou. Troca, não troca, não troca, não troca e não troco. Pensa em dois birrentos. Um é o Nabote, o outro é o Acabe. Você já foi assim quando criança, irmão? Já foi assim também. Eu lembro-me na escola que a gente brincava de bafo. Alguém se lembra aqui de brincava de bafo? Ó. Eu era bom nisso, tinha pacotão assim, ó. Meu irmão. E de tempo em tempo tinha um negócio de trocar, aquele que não tinha, aquele eu tinha. E o mais gostoso era ter o que ninguém tinha. Tem essa aqui? Não. Essa aqui? Não. Essa aqui? Não. Não era assim? Se sentia o Acabe. Lá estava o Acabe com um monte de figurinha, querendo trocar por uma figurinha só do Nabote. E o Nabote dizendo: você tem quantas? Eu tenho 1 milhão de figurinhas. Eu só tenho uma. Então, mas a que eu tenho você não tem. Inegociável. Aí o Acabe entendeu que não ia dar negócio. Então voltou para o palácio. Em vez de entender que não era para ele, ele voltou para o palácio. Voltou com o beiço desse tamanho e caído. Pensa num garotinho beiçudo. Sabe? Parecia aquele chefe indígena, sabe? Para onde? É o Acabe. E voltou para casa, entrou porta dentro, subiu as escadarias do palácio, nem deu boa tarde ou bom dia para ninguém, foi para o quarto real. Olha o que o cara faz. Se deitou na cama, se encolheu, virou para a parede e se emburrou. A Bíblia diz que ele se emburrou e não comeu, não bebeu, recusou-se a levantar. Quer uma Bíblia? Irmão, dá vontade de entrar aqui e dizer: Deus, me dá uma taca, por favor. Me dá um rei, por favor. Me dá 10 minutos a sós com esse caboclo no quarto dele, com um rei de pelo menos 2 metros para pegar de longe. Sabe? Para educar um infeliz de um molequinho desse. Virado para... E a esposa dizendo: come, Acabe. Não quero. Bebe, Acabe. Não quero. O que você tem, Acabe? Eu estou triste. O que aconteceu? O Nabote não quis me vender a vinha. Calcule, homem. Se fosse hoje, esse cara ia para o Big Brother. E ganharia. Sabe? Que tristeza. Depois de ele passar um bom tempo emburrado,
Já aconteceu assim com seus filhos? Qual o pai que se lembra de uma cena dessa dos filhos? Agora, já aconteceu com você? Hã? Já fez isso também? Não vou comer hoje, estou chateado com você. Vou fazer greve. Vou fazer greve com você, ó. Dorme lá, eu durmo cá. Viu? Não vou nem entrar nessa parte. Deixa para depois. A mulher chegou nele, final do dia, e disse: que tipo de rei é você, rapaz? Te levanta daí, rapaz. Vai governar Israel que eu te dou esse negócio dessa vinha. Deixa comigo. Tu é um frouxo, eu te dou essa vinha. E usa calça, que sou eu, então eu vou te dar essa vinha. Usa os meus vestidos, por favor. E pior que foi, irmão. Porque quem usava a calça era ela. O macho lá era Jezabel. Triste. Aí o Acabe se levantou e disse: você vai me dar a vinha? Vou. Então eu vou comer. Então eu vou lavar meu rostinho, faz uma roupinha para mim, eu vou vestir meu sapatinho e aí eu vou lá para o meu tronozinho, tá bom? Tá bom. E ela dizia: então eu vou dar um jeitinho na sua vinhazinha, ok? Fica aí que mamãe já volta. Que coisa mais triste. E ela foi, irmão, lá no escritório do Acabe, pegou um papel timbrado do rei, a caneta tinteiro do rei, e escreveu em nome do rei e assinou pelo rei. Falsificou um documento real e selou com o anel do rei. Chamou os seus mensageiros e entregou esse documento e diz: desce a Jezreel e proclama um jejum coletivo. Diga que todos devem jejuar ao Senhor na praça da cidade. Enquanto que Jesus diz: quer jejuar? Entra no teu quarto. Mas faça um jejum hipócrita, para todo mundo ver, público. E além do mais, contrata 2 homens filhos de Belial. E diga para esses homens: quando vocês estiverem em jejum, traga o Nabote, o irmão Nabote, que ele também vai jejuar. Mas quando o irmão Nabote estiver no meio de vocês, então diga para os 2 filhos de Belial que eu vou pagar, para eles levantarem uma acusação e dizerem: Nabote falou mal de Deus e do rei, blasfemou de Deus e do rei. E os 2 caras, e a lei diz que para ter uma acusação precisa de 2 testemunhas. Então agora os 2 caras acusam Nabote diante de uma multidão em jejum. Hipócrita. E a multidão diz: qual é a pena de Nabote? E os 2 dizem: a lei diz que se alguém blasfemar contra Deus ou blasfemar contra o rei, tem que ser apedrejado. Então a multidão diz: ok, já que estamos em jejum, vamos fazer um apedrejamento santo. E deram um apedrejamento santo no Nabote, e ele morreu ali mesmo. Igualzinho às fofocas santas, as mentiras santas, os apedrejamentos santos que muitos crentes ainda fazem nos dias de hoje. Eu vou te contar, mas não é porque eu quero mal não, tá? Não quero mal de fulano, eu só vou te contar, é cabeluda a história, cabeluda, mas não conta para ninguém que eu te contei. Isso é um apedrejamento santo. E fizeram isso com o Nabote. E o Nabote estava defendendo aquilo que Deus disse para defender. O Nabote estava sendo justo. Ele não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Ele se manteve intacto em Deus. Ele honrou a Deus até o último segundo da vida.
Ele poderia ter se levantado e ter defendido, dizendo: não, eu não fiz isso. Mas ao contrário, você não vê o Nabote se esperneando, porque ele entendia a justiça de Deus. Então ele morreu. Puxaram o tapete do Nabote e Deus não viu. Quando Nabote morreu, sepultaram-no. Lá está o Acabe no seu palácio. Então vêm os mensageiros a Jezabel e diz: está feito, Nabote está morto. E Jezabel sobe na sala real e diz: ô Acabe, se veste dignamente, prepara a tua carruagem, vai fazendo festa, desce a Jezreel e toma posse da vinha de Nabote. Por quê? Porque ele está morto. Como assim? Morreu, simplesmente morreu. Vai lá, desce lá. Injustiça. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Por que o Nabote foi morto tão brutalmente, de maneira tão injusta? Por quê? O que aconteceu depois? Será que Deus não estava percebendo que, quer saber mais? Não foi só o Nabote. Mataram os filhos dele todos. E mataram a esposa dele também, apedrejada. E tomaram tudo que era dele. Aquilo que Deus havia dado a ele. Mas está o Acabe descendo festivamente em direção a Jezreel. Estou a finalizar. Quando se aproxima de Jezreel, vem um homem vestido de pele de camelo, cabelo longo, barba longa, sandálias nos pés, com um cajado na mão, um figurino nada convencional. Esse homem se apresenta diante de Acabe no meio da estrada, diante da carruagem, e aponta o dedo e disse: assassinaste alguém e lhe tomaste a herança. Assim diz Deus: o teu sangue os cães beberão, onde o sangue de Nabote caiu. E virou as costas e saiu. Interessante que 1 Reis 21, verso 17, diz assim: veio a ele a palavra do Senhor. Por que não veio antes? Por que não veio antes? Por que Deus não mandou livrar Nabote antes? Por que Deus não mandou Elias antes, irmão? Dá a impressão que nas piores horas da vida, Deus se ausenta. Você não já teve essa impressão? Dá uma olhadinha para quem está pertinho de você e pergunte: você já se sentiu sozinho nas piores horas da vida? Dá a impressão que Ele não te vê, que Ele se ausenta. A grande verdade, eu queria que você dissesse, coloque a mãozinha sobre o ombro de quem está perto de você e diga para essa pessoa querida, diga: a grande verdade é que nas maiores provas da sua vida, não é que Deus se ausenta, é que Ele fica em silêncio. Aí você questiona e diz: mas por que ficar em silêncio? Eu preciso tanto de que Ele fale. Então responda assim para essa pessoa, diga de novo para ele, diga: Ele fica em silêncio porque nenhum professor, na hora que você está fazendo a prova, ele fica falando com você. Todas as vezes que você está na escola fazendo uma prova, o teu professor fica calado. É ou não é verdade? Mas não significa que ele não está lá. Ele está lá te vendo. Ele está lá olhando tudo. Mas ele está calado porque agora você tem que aprender nesse momento. Você tem que ver o que você está fazendo. Tem que sair de dentro de você a verdade que você vai colocar ali. Aquilo que você entendeu durante todo aquele tempo. É essa prova que a gente precisa passar e ser aprovado nela. Ele não está ausente de você. Ele está vendo tudo.
está olhando tudo. Ele está vendo quem está injustiçando você. Ele está vendo que jeito as pessoas estão tratando você e como nós estamos tratando as pessoas. Ele está olhando tudo. Ele sabia o endereço de Acabe. Ele sabia o nome do Acabe. Ele sabia o e-mail do Acabe, o telefone, o WhatsApp, o Instagram do Acabe. Ele sabia tudo, irmão. E o e-mail de Deus nunca erra o endereço, a caixa dele nunca fica cheia. Ao contrário, Ele sabe exatamente a hora certa de mandar a resposta, o momento certo de Ele interceptar, o momento certo dele falar, e o momento certo era aquele. Para Deus, o momento certo não era o momento que o Nabote estava sendo injustiçado, e eu vou te mostrar por quê. E você vai entender de o porquê que você passou por essa situação, ou por outras situações, e até hoje isso te castiga, tentando você entender o porquê. E talvez hoje você consiga compreender. Perceba, essa cena dantesca, triste, lamentável, ela é dolorosa. No 1 Reis 21, tem todo esse escopo, e você pode chegar em tua casa, pode chegar lá, olhar e ler, e você vai perceber. Deus diz, por meio de Elias, a Acabe, verso 21 diz: trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre em Israel. Como se isso fora pouco, Deus ainda diz: também acerca de Jezabel, disse o Senhor, os cães comerão a Jezabel junto ao muro de Jezreel. Elias disse isso e foi embora. 3 anos se passaram, e parece agora que tudo está legal, que Deus esqueceu Nabote, esqueceu Acabe, não se fez justiça. Então o salmista pergunta: até quando os ímpios estão rindo? Até quando? Parece que eles vão estar felizes e a gente sofrendo. 3 anos depois, 1 Reis capítulo 22, verso 33, para adiantar, novamente o rei da Síria se levanta. Olha agora, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Por quê? Porque quando foram atacar, os sírios se levantaram outra vez contra Israel. Israel fez aliança com Judá, com Josafá, e os dois foram para a peleja. Mas então Acabe, esperto, trocou de armadura, vestiu uma outra armadura, que não era dele, que não era de rei. E agora, no meio da batalha, ele se viu perdendo. Então virou a sua carruagem, com o seu homem lá em cima, o seu pajem, e fugiu. Então os soldados sírios foram perseguir o que estava fugindo. E um olhou para o outro e disse: mas aquele não é o carro do rei. Está vendo? Aquela armadura não é do rei. Não é do rei, então vamos voltar. E voltaram. Mas olha o que aconteceu. Verso 34. Então um homem, qualquer um homem, entesou o arco, atirou a esmo, atirou para qualquer lugar, e a flecha feriu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. O cara atirou para qualquer lugar às cegas. Mas há 3 anos Deus disse: Acabe, o teu dia vai chegar. E a flecha tinha um destino: Acabe. E lá ele caiu. E diz a Bíblia que ele foi enterrado, e até de forma digna. Então pegaram o carro que Acabe estava montado e levaram junto ao tanque na região de Samaria.
para lavar o sangue do carro. E os cães lamberam o carro e beberam o sangue de Acabe. Então aí, a palavra do Eterno se cumpre imediatamente, mas Jezabel está viva. Ela continua viva. Ela continua aprontando, ela continua reinando, ela continua fazendo maldades. Mas eu preciso te mostrar. Nada diante do Eterno passa despercebido. Nada. Diga para quem está ao seu lado, toda injustiça que você já sofreu por meio de alguém, o Eterno é que lhe fará a justiça no tempo certo. Deus é sua justiça, irmão, porque Ele julga retamente. Ele é que faz por você, porque Ele julga retamente. Se coloque diante dEle, Ele sendo teu escudo, porque Ele é que faz a tua defesa. Perceba, capítulo 9 de 2 Reis. Ah, meu irmão, diz a Bíblia, no verso 21, ordenou Jorão, era o filho de Acabe e de Jezabel. Ordenou Jorão, na verdade ele é neto, mas ele é filho de Acais, da casa de Acabe. Ordenou Jorão dizendo, aparelha o carro, e aparelharam o seu carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, os Jezelita. Vendo Jorão a Jeú, perguntou, a paz, Jeú? Respondeu ele, que paz? Enquanto as prostituições de tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas como a paz. Voltou-se Jorão e fugiu, clamando a Acasias, traição a Acasias. Então Jeú entesou o seu arco com toda a sua força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. Disse Jeú a Abidcar, seu capitão, toma-o, lança-o no campo de Nabote, o Jezelita. Lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele essa sentença. Ontem eu vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e certamente te farei pagar por ele neste campo, diz o Senhor. Agora pois, toma-o e lança-o nesse campo, conforme a palavra do Senhor. Deus não se deixa escarnecer, e a palavra que Deus disse nunca cai por terra. Essa era a hora que você ia dar glória a Deus. Então eu vou dizer de novo, você não captou? Entende? Todas as vezes que Deus empenha uma palavra, seja para o bem ou seja para o mal, e no teu caso para o bem, glória a Ele por isso. Todas as vezes que Ele empenha uma palavra ao seu favor, esteja certo, passe um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas nunca ela deixará de se cumprir, porque o que Deus disse lá em cima está escrito, e vai se cumprir aqui embaixo, para a glória dEle, para todo sempre. Nunca se esqueça disso, não se esqueça. Não se esqueça, é tudo dele. Mas e Jezabel? O Acabe caiu, Acais caiu, Jorão caiu, e Jezabel, a mãe das maldições. Veja, verso 30. Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelo porão, perguntou ela, teve paz, Zinri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e clamou, quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Disse Jeú, lançai-a daí abaixo. E lançaram a Jezabel abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e estes a pisotearam. Meu Deus,
Aí o Jeú entrou para dentro, comeu e bebeu. Enquanto estava comendo, disse assim: olha, vai lá e pega o corpo daquela maldita, porque ela é filha de rei, e a enterra. E os soldados foram lá pegar o corpo dela, que tinha o sangue dela salpicado na parede, e o corpo dos cavalos. E quando chegaram lá, voltaram correndo até Jeú e disse: rei, Jeú, não dá não, porque a única coisa que tem lá é parte do esqueleto, a cabeça e as mãos, porque o resto os cachorros comeram tudo. Deus disse há 3 anos antes: os cães comerão as suas carnes. Deus continua sendo Deus. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele continua sendo Deus, irmão. E o que eu quero terminar para falar com você essa noite, se você puder, corre comigo na sua Bíblia, por favor. Venha no Salmo 140 comigo, por bondade. Salmo 140, verso 12 e verso 13. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não importa o tamanho da injustiça que você sofreu, Deus é o que faz justiça aos injustiçados. Sei que o Senhor concede justiça ao pobre e sustenta a causa do necessitado. Certamente os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na sua presença. Corre comigo o Salmo 103, por favor. Veja o que esse cantor diz de maneira tão rica. Salmo 103, aleluia, verso 6. O Senhor executa a justiça e juízo. Leia, por favor. Eu queria que você lesse para quem está perto de você. Está se sentindo injustiçado? Pergunte aí. Está se sentindo injustiçado em algum momento? Trabalhou e não recebeu? Lutou e alguém te desprezou? Fez por merecer e o governo não te pagou? Trabalhou a vida inteira e não tem aposentadoria? Diga para quem está perto de você, diga: o Senhor é que faz justiça, é a favor de todos os oprimidos. Oh, Ele continua sendo Deus. Aleluia, aleluia. Ai, Salmo 5, verso 4. Olha o que diz o Senhor: tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não pararão na tua presença. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destrói aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu, pela grandeza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, e em teu amor me inclinarei para o teu santo templo. Aí você diz: pastor, mas essas coisas é só Antigo Testamento, são canções muito legais. Então, rapidamente, vem comigo, livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 6 ao verso 8. Olha o que Paulo escreve. Oh, Jesus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação
e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego, mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também do grego, pois para Deus não há acepção de pessoas. Paulo, cheio de Deus, escreve aos Colossenses, no capítulo 3, e o versículo 25, irmão, ele diz: quem faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então não é só nós que recebemos a injustiça, mas se praticarmos a injustiça, também receberemos a punição no devido tempo. Então chacoalha o ombro do seu irmão rapidamente para mim terminar, senão vou continuar falando, e diga para ele assim: vigia, crentão, vigia, valente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Onde quero chegar com tudo isso? Ora, tanta coisa. O Nabote teve o seu tapete puxado, pastor Paulo. Parece que ninguém viu, mas Deus viu. Aí a gente viu que o Acabe e a Jezabel foram punidos. Deus viu e os puniu, e puniu de acordo com a sua justiça. Mas e o Nabote? O Nabote morreu. Aí a gente diz: legal, cara, Deus puniu os carinhas lá que fez o mal, mas e o Nabote? Nabote morreu, acabou. Não viu seus netos crescerem, não viu a boca cheia de dente ficar sem dente nenhum, não teve o prazer de beber sopinha no final da vida, nem de ver os seus bacurizinhos correndo em volta da casa. Morreu. A sua herança se acabou, a sua história terminou ali. E aí? E aí? Pergunta para quem está ao seu lado, fica em pé e diga: e aí? E aí? E aí, Márcia? E aí? Quer dizer que é assim? O ímpio vem, mata você e tua família e boa? E aí? Bem, se Deus é nossa justiça, se Ele é quem faz jus ao seu nome, e como diz o apóstolo Paulo, minha é a vingança, eu retribuirei, deixa comigo, diz Deus. Se isso é uma verdade, o que aconteceu com Nabote? Jesus responde e nos dá uma ideia muito ampla, e aqui poderia começar uma outra mensagem. Mateus, no capítulo 5, versículo 10, disse Jesus: felizes são vocês que sofrerem perseguições por causa da justiça, porque de vocês é o reino de Deus. Nabote, o que você ganhou? Você perdeu sua vinha. E ele diz: que me importa a vinha? Eu ganhei um reino. Você perdeu o seu sítio. Que me importa meu sítio? Eu ganhei a eternidade de um reino. Você perdeu sua família. Você morreu. E ele diz: morri, mas estou vivo na eternidade para todo sempre. Ganhei foi a vida eterna. Então, quem lucrou mais? Acabe ou Nabote? Não, pergunta aí para quem está ao seu lado. Quem saiu no lucro? Acabe ou Nabote? É isso aí!
Você está sendo injustiçado então. Está doendo, está chorando, já foi injustiçado, tem as marcas. Quem te injustiçou parece que está tudo bem. Quem é que está no lucro? Quem te injustiçou? Ou você que se sentiu injustiçado? A gente espera que a retribuição da injustiça seja justamente dentro do contexto da materialidade da vida. Mas a grandeza de Deus suplanta a materialidade da vida e nos propõe uma riqueza onde a ferrugem e a traça não podem consumir, onde os ladrões não minam nem roubam, mas está guardada uma herança reservada para nós nos céus, onde todo aquele que quer ser justo e sofre as injustiças dessa vida hão de reinar. É por isso, e eu convido o louvor para estar aqui, na verdade já tinham que estar. É por isso que a Bíblia diz, nas palavras, creio ser de Paulo aos Hebreus, que Jesus, olhando para a glória do reino futuro, desprezou a ignomínia, não atentou para as feridas desta vida, porque sabia ele que tinha uma glória superior guardada para ele nos céus. É por isso que a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, diz que homens foram cerrados ao meio, decepados suas cabeças, mulheres e crianças jogadas aos leões, andaram sobre as águas, trilharam pelo fogo, morreram queimados, degolados. Mas diz o escritor, mas nenhum deles teve por observação as coisas dessa vida, porque consideravam a si mesmo peregrinos, não eram desse mundo, mas almejavam a pátria eterna, que está reservada no céu para todo aquele que vencer a injustiça. Puxaram teu tapete, mas Deus viu. Tentaram te derrubar, mas Deus viu. Tentaram tomar o teu lugar, mas Deus viu. Tentaram te vencer, mas Deus viu. Te derrubaram no chão, mas Deus viu. Te humilharam, mas Deus viu. Te assaltaram, mas Deus viu. Tiraram o seu melhor, mas Deus viu. Ele viu tudo. E eu quero te convidar hoje a confiar na justiça de Deus. A justiça dele vai te dar o que você precisa e vai garantir uma eternidade de glória, e vai fazer com que os que injustiçam sejam pela justiça divina punidos. Eu quero orar com vocês esta noite. Eu vou orar sobre esse prisma não só desta mensagem, mas quero seguir a orientação e quero orar sobre você que está também fazendo um propósito de todas as semanas estarem aqui. Talvez o seu propósito hoje não é uma cura. Talvez o seu propósito veio de encontro com essa fala que trouxe ao seu coração esta noite. Talvez tudo o que você quer saber é por que a tua vida não tem dado certo. Não será porque você tem sempre olhado para aquele que te justiçou e esqueceu de olhar para Deus, que é a sua justiça? Será que não é porque você está concentrando toda a sua força na lembrança daquele ou daquela que te machucou e esqueceu de olhar para Deus, que continua sendo a tua justiça, e acreditar que é Ele que vai trazer a bênção sobre você, que é Ele que vai fazer com que a justiça dele se cumpra na sua vida e cumpra na vida daquele que fez o mal a ti?